Fala galera, no vídeo de hoje iremos demonstrar um estudo realizado para exemplificar uma possível tributação pós-reforma tributária em discussão no Poder Legislativo Federal e proposto pelo atual Ministro da Economia, Paulo Guedes. Para demonstrar uma das razões do porquê os investidores não devem ter medo da reforma tributária, mesmo que venha onerando sobremaneira as empresas, iniciamos o vídeo mostrando um gráfico do estudo sobre o poder da recompra das ações e sua influência na política de distribuição de proventos, ou seja, dividendos e juros sobre capital próprio das empresas. Na imagem que aparece na tela, podemos ver que mesmo após a tributação dos dividendos e extinção dos juros sobre capital próprio das empresas, os proventos ficariam bem similares à pré-tributação. Claro que quanto maior o volume de proventos distribuídos, maior o impacto da tributação sobre eles. É o que notamos no gráfico, principalmente no ano de 2020. Por outro lado, isso muito provavelmente iria propiciar uma leve queda no preço das ações da empresa, o que elevaria em consequência o seu dividend yield. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi e sou analista CNPI. Pessoal, antes de mais nada, deixa aquele like aí para ajudar a disseminar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Aproveita e segue a gente também no Instagram, valeu? Sem mais, vamos pro vídeo? Continuando o que foi mencionado no início do estudo, é importante ressaltar que alguns dos pontos ventilados na reforma tributária em discussão no Poder Legislativo Federal são extinção dos juros sobre capital próprio, tributação de 20% sobre dividendos distribuídos e redução da tributação sobre lucro líquido em média de 34% para 20%. É muito importante ressaltar que mesmo que os dividendos venham a ser tributados em 20%, com a possível redução da alíquota de imposto sobre o lucro líquido de 34% para 20%, será provável que aumente o fluxo de caixa livre das empresas para reinvestimento em seus negócios ou até mesmo um maior volume de recursos financeiros que podem ser distribuídos. Ou seja, a tributação pode ocorrer para o destinatário dos proventos, porém a quantidade de recursos destinados também possivelmente será maior. Aliada a essa informação, é muito importante ressaltar sobre a política de recompra de ações que muitas empresas utilizam. No exterior, isso é uma prática já bastante comum devido à tributação dos dividendos que são distribuídos por acionistas. Com base nisso, nesse vídeo será demonstrada uma simulação com base no lucro histórico da empresa B3 listada na Bolsa de Valores, presumindo tributação de 34% e 20% sobre o lucro líquido para efeito de comparação. Também serão demonstradas simulações da quantidade de ações em circulação após programa de recompra de ações da empresa, volume de dividendos recebidos por um acionista com direito sobre 1.000 ações pré-tributação de dividendos, bem como pós-tributação de dividendos. Além disso, serão exibidos gráficos comparativos com a evolução dos dividendos com o programa de recompra de ações de 2.000 ações anuais. Nesse contexto, podemos demonstrar que caso a B3 tivesse somente 10.000 ações em circulação e iniciasse um programa de recompra de ações anual na ordem de 2.000 ações, reduziria de 2016 para 2020 de 10.000 ações em circulação para apenas 2.000 ações em circulação. O acionista que detinha desde 2016 1.000 ações sobre a sua propriedade teria aumentado a sua participação na empresa para 50% do capital social negociado em Bolsa de Valores. Evoluindo o estudo, analisando o lucro histórico da B3, que pode ser encontrado no site de Relações com Investidores da empresa, podemos observar a evolução anual da empresa no que concerne ao lucro líquido. De 2009 a 2014 ficou próximo de 1 bilhão. Em 2015, um salto bem alto para quase 2 bilhões. De 2016 a 2020, virou uma escadinha até atingir quase 4 bilhões. É possível observar a linha temporal também do lucro tributável, bem como do imposto de 34%, que tem um impacto bastante relevante no resultado final da instituição, o lucro líquido. Por outro lado, quando é reduzido o imposto de 34% para 20% sobre o lucro líquido, podemos observar que as linhas temporais referentes ao imposto incidente sobre o lucro tributável é bastante reduzido, bem como o lucro líquido se eleva bastante de patamar. De 2009 a 2014, assim como foi feita a menção na figura sobre a simulação do imposto de 34%, há um crescimento anual do lucro líquido de aproximadamente 200 milhões. Nos anos seguintes, o lucro líquido vai se elevando e intercalando entre 300 e 400 milhões a mais,
até que em 2020 atinge um patamar de quase 800 milhões a mais de lucro líquido quando comparado ao gráfico anterior do imposto de 34%. No gráfico que aparece na tela, é possível notar de forma mais clara a forte distinção entre os lucros pré-tributação de 34% sobre o lucro líquido e pós-tributação de 20% sobre o lucro líquido. Ou seja, a empresa teria um aumento anual em média de 375 milhões de lucro. Mesmo com a tributação posterior na distribuição dos dividendos, a quantidade de lucros a distribuir também seria superior, o que muito provavelmente iria ocasionar um impacto bastante relevante. Além do mais, com a menor tributação sobre o lucro líquido da empresa, o potencial de reinvestimento desse capital nos negócios iria propiciar um efeito de juros compostos maior ainda nos negócios, elevando ainda mais o lucro líquido futuro, bem como os dividendos a serem distribuídos. Como já mencionado anteriormente, esse estudo levou em conta que o acionista detinha 1.000 ações sobre seu direito. A quantidade de ações em circulação no livre mercado diminuiu de 10.000 ações em 2016 para apenas 2.000 ações em 2020, devido ao programa de recompra de 2.000 ações por ano. Esse fator aumentaria a participação dos acionistas da empresa que optaram por manter as ações como investimento de longo prazo. Nessa mesma linha de raciocínio, caso a empresa efetuasse recompra de ações antes da tributação de dividendos, podemos observar que o valor por ação a ser recebido pelo acionista, detentor das 1.000 ações, se elevaria muito em 2019 e 2020, devido à redução de ações em circulação no mercado e à consequente distribuição dos proventos totais para os acionistas existentes. Analisando o valor unitário recebido desse mesmo acionista a título de dividendos após a tributação de 20%, podemos notar que a política de recompra de ações também elevaria praticamente na mesma proporção que a quantidade de dividendos recebidos. Quanto menos ações em circulação no mercado, maior a quantidade de proventos que os acionistas recebem. Nesse exemplo, não foi considerado o possível crescimento do lucro líquido a ser distribuído para os acionistas devido à potencial redução da tributação das pessoas jurídicas de 34% para apenas 20%. Ou seja, mesmo sem considerar o possível crescimento do lucro líquido, é nítido que o patamar de dividendos recebidos, quando usado o programa de recompra de ações, é praticamente inalterável. Finalizando ainda por demonstrar o valor dos dividendos distribuídos por completo ao acionista, que detinha 1.000 ações após a política de recompra, é possível observar mais uma vez o que foi exibido anteriormente. Mesmo com a tributação dos 20%, com a política de recompra de ações, os dividendos ficam bem similares à distribuição anterior pré-tributação. Importante ressaltar também que essa comparação é feita com base em existência prévia de política de recompra de ações antes da tributação, o que nem sempre é verdade. Ou seja, empresas que comecem a empregar essa política de recompra devido à tributação de 20% sobre dividendos podem alavancar os dividendos futuros dos acionistas. Pessoal, gostaria de lembrar também que agora nós temos as nossas análises em formato texto no blog na descrição desse vídeo. E para quem não possui tempo, o formato do vídeo em podcast em Spotify. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, deixa seu gostei aí, participa também do nosso grupo no Telegram e WhatsApp na descrição desse vídeo. Meu nome é Felipe, sou analista CNPI e até o próximo vídeo.